Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao último capítulo dessa saga, dessa série maravilhosa, Gente que Deus Usa. Nós estamos no nosso último capítulo, capítulo 13 da revista, e no caso seria a nona lição. Mas, claro, se você perdeu algum vídeo, infelizmente não pôde acompanhá-la toda, temos todos os vídeos aqui na nossa playlist do YouTube. Esse vídeo aqui será um resumo de tudo e, claro, um estudo aguçado da nossa última lição, a lição de número 13 da revista. Separe a sua Bíblia, separe seu bloco de notas e separe o seu lápis, sua caneta, sua borracha. Ore ao Senhor, peça que traga muito conhecimento, mas não só, mas que Ele te ajude a compreender cada palavra da Escritura. Aqui, juntos, eu e você, estudaremos a última lição da série Gente que Deus Usa. Bem, vamos para a nossa lição. Um bom dia para você que está assistindo de manhã. Um bom estudo para você que não está assistindo aqui domingo de manhã. Todo horário é um bom horário para se estar estudando a palavra de Deus. Vamos nessa? Para começar a nossa lição, nós temos uma frase de Robert Murray. Esse escocês do século XIX, ele foi um grande evangelista de seu tempo. E ele tem uma frase que sintetiza bem aquilo que nós queremos passar com essa última lição. A frase é: um crente santo é uma arma terrível nas mãos de Deus. O que será que essa frase quer dizer? Uma arma terrível para quem? Com certeza é para as forças do mal desse mundo. Saibam, meus amados e queridos irmãos, que um crente, ele nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus. E que se ele estiver bem conservado, bem polido, bem utilizável, nem sei se essa palavra existe, se ele é útil ainda, tenha certeza, ele é uma arma poderosíssima nas mãos do Criador. Está certo? Um crente santo é uma arma terrível nas mãos de Deus. Vamos para o nosso próximo slide, entender melhor como podemos ser instrumentos poderosíssimos na mão do Criador. Nessa lição de como saber e de como ser usado por Deus, nós vamos observar uma pessoa que foi muito usada por Deus, o apóstolo Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo deixou muitos escritos para nós, para que hoje pudéssemos aprender a como sermos usados por Deus. Então, para que nós respondamos essa pergunta, como ser usados por Deus, vamos olhar para a carta que ele escreveu a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de 14 a 26. Se você teve acesso à aula passada, se você teve a oportunidade de vê-la, você perceberá que esse é um texto do tipo discursivo, não narrativo, não poético, mas discursivo.
se você não está bem acostumado com essa nomenclatura, peço que você dê uma olhadinha rápida no nosso último vídeo. E como a gente sabe, o gênero discursivo, ele vai tratar de admoestações, de exortações, de conselhos, de coisas que a Bíblia fala para nós, que nós devemos botar em nossas vidas. Ela requer uma resposta, não só apenas a leitura, não é apenas uma história, não é apenas um texto, mas é uma base para as nossas vidas. Vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aí do lado, já aberto nesse endereço, 2 Timóteo, capítulo 2, de 14 a 26, porque durante a aula pedirei que você dê uma olhadinha e confira aí na sua Bíblia, está bem? Vamos agora dar continuidade e ir de vez direto ao assunto. Bem, nessa carta a Timóteo, o primeiro grande conselho que Paulo nos dá está no versículo 15. O primeiro grande conselho é que nós nos disponhamos para servir a Deus. Se nós queremos ser usados com Deus constantemente, nós temos que estar cientes de que nós temos que estar à disposição dele. Nós devemos querer estar à disposição, nós devemos dizer que nossa vida, ela será usada com Deus. Deus, ele não vai usar sempre uma pessoa que não quer ser usada por Deus. E tenha isso em mente. E para que você se disponha a ser usado por Deus, você precisa, primeiramente, tomar a decisão. Não só uma vez, mas diariamente. A Bíblia nos diz que é um chamado constante o Evangelho. Você tem que estar disposto a abrir mão, talvez, de coisas cômodas, talvez de não assistir um filme ou de não fazer alguma atividade, às vezes em prol do reino de Deus. Estar trabalhando para o reino de Deus requer alguns sacrifícios, requer que você dedique a sua vida. A primeira coisa que se deve fazer é, então, decidir apresentar-se a Deus. A segunda coisa que Paulo mostra a Timóteo é que, se apresentando a Deus, ele não vai receber uma patente, uma autoridade. O que ele está pedindo a Deus quando ele está falando que quer ser usado por Deus, ele está pedindo para ser um servo, um obreiro, um cristão que é realmente usado por Deus e é constantemente uma fonte de bênção para outras pessoas. Ele é nada mais que um obreiro. Ele trabalha. Você precisa saber que sua posição não é de autoridade. A nossa posição é uma posição de servidão. Estar à disposição de Deus não é uma tentativa de ser melhor do que os outros, ou uma tentativa de estar moralmente superior, ou de ter menos deveres. Eu não sei. O que nós precisamos buscar é que, entrando no reino de Deus, após você tomar a decisão, nós precisamos ter noção de nossa posição. A terceira coisa importante para que você se disponha a Deus é saber que há uma exigência. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, no caso de Paulo falando com Timóteo, seria o que Paulo transmitia diretamente para Timóteo, mas as Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Estamos com uma arma poderosíssima em mãos. Estamos com isso daqui. Não temos mais acesso diretamente às palavras que Paulo disse a Timóteo ou às palavras que Paulo disse às igrejas. Mas nós temos o que é necessário, tudo compilado aqui nesse livro chamado Bíblia Sagrada. E para que nós nos disponhamos a servir a Deus, nós temos que estar dispostos a aprender
a manejar bem esta ferramenta tão importante para as nossas vidas. Tudo certo? Tudo firme? Porque precisaremos estar firmes na sã doutrina. E o que seria essa tal sã doutrina? Nós vemos nos versículos posteriores, depois do versículo 15, no trecho do versículo 16 até o 19, estou olhando aqui na minha colinha para não falar besteira, é que nós precisamos estar firmes na sã doutrina. E o que seria a tal da sã doutrina? Bem, Paulo falou que precisamos manejar bem a palavra de Deus. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. E como a gente tem a palavra da verdade em mãos, nós temos aqui contidos nela a sã doutrina. Mas, infelizmente, nós temos como tirar daqui também da palavra da verdade, nós podemos deturpá-la e criarmos doutrinas, ensinamentos que não condizem com a vontade de Deus. Mesmo com a Bíblia, eu posso tirar conclusões precipitadíssimas, posso tirar conclusões que estão equivocadas. O que dizer, por exemplo, da Inquisição, lá da Idade Média, que usava como pretexto escrituras sagradas para perseguir pessoas? Não. Precisamos nos ater à sã doutrina. Sã de saudável, de boa. Nós precisamos estar grudadinhos nos ensinamentos que nos trazem saúde espiritual. E é por isso que precisamos manejar bem a palavra da verdade. Essa palavra, ela é tão poderosa, que pessoas percebem o poder dela e utilizam para fins íntimos, para fins errados, mal intencionados. A essas pessoas nós chamamos de falsos mestres. Os falsos mestres, eles dão um falso ensino que adoece o crente. Paulo fala a Timóteo que ele não deve ser levado por esses falsos ensinamentos que vão corroendo o coração, nosso coração, pouco a pouco. O Senhor Deus, ele sabe quem pertence a ele, sabe quem são os falsos mestres e quem não são os falsos mestres, quem realmente quer estar perto do Senhor. Então, cara irmã, cara irmão, que não quer ser confundido com um falso mestre, tenha total tranquilidade em saber que Deus sabe exatamente a sua intenção quando carrega isso debaixo do braço ou quando ensina alguma doutrina a alguém, algum versículo a alguém. Se você não quer manipular pessoas, se você não quer causar o mal de pessoas, ferir pessoas, mas usar a palavra da verdade para edificar, para deixar outras pessoas bem, felizes e andando no caminho correto da sã doutrina, fique tranquilo que o Senhor sabe que você quer andar nesse caminho. E para andar nesse caminho, se você realmente quer estar nesse caminho da sã doutrina, você precisa estar andando em santidade. E no caso aqui de Paulo, ele está querendo dizer que nós devemos fugir da injustiça. Todos os que professam o nome do Senhor, esse é a linguagem que Paulo usa, precisam apartar-se da injustiça. Usar a palavra da verdade de uma forma correta é usá-la visando a justiça de Deus. É lê-la tentando usar a justiça de Deus. É pensando nesses parâmetros. Mas lembre-se, doutrina e tradição não são a mesma coisa. Nós temos a oportunidade de já ter passado muito tempo e muitas pessoas ter se debruçado por cima das Sagradas Escrituras e ter pensado muitas coisas.
Então, nós temos muitas ideias que já chegam para nós. Isso nós chamamos de tradição. Mas não quer dizer que essas ideias de pessoas que ficaram anos estudando a Bíblia estão corretas. Nós sempre procuramos ou deveríamos procurar as palavras que estão aqui, os conceitos, perdão, que estão aqui, que são a palavra da verdade. Tradição e doutrina não são a mesma coisa. E nós devemos estar aptos a olhar para nossas tradições segundo as Escrituras, reter aquilo que é bom e descartar aquilo que não condiz com a palavra da verdade. Bem, após termos passado por todos esses versículos, vamos dar uma olhadinha no versículo de número 20. E se você ainda não chegou a conferir o versículo de cada slide, eu peço que nesse especificamente você confira. É o número 20, é o versículo de número 20. Paulo vai estar falando agora a Timóteo e dentro do gênero discursivo, ele vai fazer algo poético, ele vai fazer uma metáfora, ele vai fazer uma analogia. Percebamos que analogia ele faz. Ele vai falar sobre uma casa cheia de vasos. Alguns vasos de prata, outros de ouro, alguns de barro e outros de madeira. Nesses casos, os de madeira e de barro são usados para desonra e os de prata e ouro, claro, de honra. Os vasos, eles representam cada indivíduo da igreja. E nós podemos escolher que tipo de vaso nós queremos ser. O vaso que é usado para a honra é um vaso que ele serve, é um vaso que edifica a igreja, um vaso que carrega consigo o nome de Deus. Nós temos que ter noção de que, como igreja, nós somos pessoas que carregam o nome do Senhor. Você imagina a responsabilidade que é carregar consigo o nome da pessoa que criou todo o universo e tudo mais, que sabe das nossas pecaminosidades e que nos resgatou? Nós não temos a compreensão de quão peso de glória há nisso. Temos que imaginar que, como vasos carregando o nome daquele que nos criou, carregando o nome de alguém tão poderoso, nós temos uma grande responsabilidade. Mas, além disso, há algo muito sério. Quando nós percebemos que carregamos o nome de Deus como se fôssemos vasos, Paulo nos diz outra coisa, que ou o vaso é usado para honra ou o vaso é usado para desonra. Irmão, se sua vida não está carregando de forma exemplar o nome do Senhor, seu vaso, você, vaso, está desonrando. Você está sendo usado para a desonra. Não há meio termo. Não há meio termo. E isso é um chamado, é uma exortação tanto para você quanto para mim, de que nós precisamos estar alertas de que não há um ato neutro. Todos os atos de nossa vida precisam ser para produzir honra e nunca desonra. E sempre é ou honra ou desonra. Claro, quando Paulo ele faz essa analogia, ele está querendo falar para nós que nós devemos servir a igreja. Um vaso honrado, um vaso parecido com Cristo, é um vaso que serve. Cristo, naquele momento que lavava os pés dos discípulos, não estava fazendo nenhuma cerimônia. A lavagem dos pés não era cerimônia. Lavar os pés naquele tempo era algo como se fosse tirar o sapato de alguém quando essa pessoa entra em casa.
fazer o prato de comida para a pessoa e depois trazer um copo de suco e depois recolher os pratos, de lavar a louça. Jesus em sua casa talvez teria lavado a sua louça. Mas quando Paulo fala que nós devemos servir a igreja, ele não está dizendo sobre instituição. Ele não está falando para você ajudar a sua instituição, necessariamente o lugar físico. Ele está falando de pessoas. Claro, ajudar a instituição vai ajudar as pessoas que fazem parte da instituição, igreja. Mas ele está falando especificamente de você servir o seu irmão. E aí vem o questionamento: será que nós estamos sendo usados por Deus apenas para o mundo afora? Ou nós queremos ser usados por Deus também para os de dentro, para os nossos irmãos? Servir a igreja é mais um requisito para que você seja usado sinceramente por Deus. Bem, vamos ao próximo conceito? Por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Ainda um pouquinho na metáfora dos vasos, lembre-se que Paulo ele dá essa história a Timóteo falando sobre serviço à igreja, não só sobre serviço à igreja, mas como ser usado por Deus. Então, que conclusão nós podemos tirar disso? A conclusão estará nos versículos seguintes. Dê uma pausadinha no vídeo sempre que precisar e dê a lidinha na Bíblia quando for necessário, ou retorne caso você precisar revisar algum tópico. Os versículos de agora são os de 21, 22 e 23. E eles vão tratar do assunto de que é nossa responsabilidade purificar-se. Vamos nos purificar. Para ser usado por Deus, precisamos nos purificar. Cada crente é responsável pela santificação pessoal. E claro, lembrando o que é a santificação, é deixar de ir a tal lugar, deixar de beber tal coisa, deixar de fazer tal coisa. Não só. A santificação não é um simples comportamento. Às vezes, o que nós falamos quando nós falamos santo e o que a Bíblia quer dizer, às vezes não é a mesma coisa. Santificação está ligado à mudança do coração e depois à mudança dos hábitos. Santificar-se é você ser propriedade única e exclusiva de Deus e fazer tudo para a sua glória. Exatamente cada atitude para a glória de Deus. E você é responsável por sua vida ser santificada. E eu sou responsável por minha vida ser santificada. Nós, quando buscamos uma vida de santidade e pureza, sem estar viciados no pecado, sem ter pecados de estimação, e claro, não deixaremos de ser pecadores, de estar nessa condição, mas estaremos pecando cada vez menos. Quando nós buscamos isso para nossas vidas, nós honramos a Deus. E nós somos aqueles vasos de ouro, de prata, que são usados para a sua honra. A santificação, com certeza, e observando cada lição que foi passada aqui, com certeza é um requisito preparatório para a obra de Deus. Toda vez que um grande homem vai ser usado para Deus, ele passou a ser grande aos olhos de Deus, porque ele passou por um processo de separação. Vamos ver, por exemplo, Jesus, antes de começar a sua grande obra, passou 40 dias no deserto. Ou Moisés, que passou um bom tempo em Midian, antes de ir para o Egito, e teve um encontro com Deus antes de voltar ao Egito. Ou, por exemplo, Jeremias e Isaías e tantos outros que foram santificados antes de fazer a obra de Deus.
A santificação é uma responsabilidade de cada um de nós. Purificar a si mesmo é uma das atitudes que devemos ter em nossas vidas de compromisso para que Deus comece a nos usar grandemente. Grandes coisas podem ser feitas por nós. É apenas nós estarmos afiados para sermos usados por Deus. Mas ainda assim, nisso tudo, há um grande porém. E esse porém somos nós mesmos. Nós, no fundo, nosso ser pecaminoso não quer ser usado por Deus. Ele quer continuar afastado dele. E é por isso que Deus nos dá uma nova identidade em Cristo. Ele nos dá, segundo Apocalipse, um novo nome. Claro, é um jeito poético de dizer que nos dá um novo ser, uma nova identidade. Somos novas pessoas. E como uma nova identidade em Cristo está descrita nas Sagradas Escrituras, nós podemos retirar os conceitos e nós podemos aplicar nas nossas vidas. Aplicar em nossas vidas. A primeira delas aqui no slide é não ser contencioso, não querer causar rixas na igreja, é querer que a igreja esteja sempre unida e ser fundamental para isso, e ser engajado em unir, em ser unido, em se engajar em não destruir relacionamentos. Além disso, o cristão deve ser manso para com todos. E manso, nesse sentido, seria o mesmo manso que aquele trecho de Números 12:3. Números 12:3. Ele fala de Moisés, que Moisés era o homem mais manso do mundo, mais manso entre todos os homens. A mansidão aqui, ela tem a ver com, vou usar uma palavra que talvez não caia muito bem, adestramento. Manso, no original, no texto de Moisés, que significava que ele era o cara mais adestrado por Deus, era o cara que mais... Imagina um animal que não é bruto, ele não rejeita a presença do condutor, ele não rejeita, ele é bem guiado por ele. Moisés era muito bem guiado por Deus. Ele se permitia muito ser guiado por Deus. Ele tinha essa identidade que nós devemos ter também, de sermos mansos. E sendo manso, nós somos tardios em irar-se. Nós somos tardios em irar-se e nós somos rápidos em ouvir. Como nós não queremos que relacionamentos sejam rompidos, quebrados nas nossas comunidades, nós primeiro nós processamos tudo antes de agir, porque nós sabemos que dessa forma haverá menos relacionamentos rompidos, quebrados. Seja manso, irmão. Seja manso. Como Moisés foi, os mansos herdarão a terra, muitas vezes dizem os salmistas. Nós, como cristãos, devemos ser aptos a instruir, ensinar. Nós temos o dever de dominar bem a palavra da verdade. Dominando bem, nós podemos ajudar uns aos outros a dominar melhor. É em conjunto que nós temos acesso ao que é a comunhão, não só com os irmãos, mas com Deus. Nós podemos ensinar uns aos outros e, ensinando, nós podemos edificar o próximo. E além disso, a mansidão, mais esse espírito de não ser contencioso, esse espírito de instrução, pode ajudar e vai ajudar a ter domínio próprio. Domínio próprio é uma das consequências do fruto do Espírito e nós precisamos buscá-la cada dia. Porque tendo domínio próprio, nós somos mansos. Tendo domínio próprio, nós somos aptos a instruir. Tendo domínio próprio, nós não fazemos contendas. Além disso,
Nós devemos ser capazes de, tendo domínio próprio, sendo aptos para instruir, sendo mansos de não querendo causar contendas, nós temos que ser capazes, depois disso tudo, de corrigir, disciplinar aqueles que estão, a nossa visão, errados, causando erros, causando erros na igreja mesmo. Nós temos que ter capacidade de discipliná-los sem sermos ásperos necessariamente, sempre com mansidão, sempre com a intenção de que aquela pessoa vá para um caminho melhor, sempre com amor, querendo que aquela pessoa que falou aquela besteira ou causou aquele problema, sempre na esperança de que aquela pessoa esteja mais próxima de Deus e não de rechaçá-la, não de destruí-la, não de causar contenda. O espírito do crente é querer o bem do outro, até mesmo ao brigar com o outro, querer o bem do outro e nunca rechaçá-lo. Nossos opositores são oportunidades de exercer o domínio próprio, de exercer instrução com mansidão, de ser manso e de não ser contencioso. Essa nova identidade, e que pode ser dada a nós por meio da oração e da sincronia com Deus, essa nova identidade, com certeza, nos fará ser muito usados por Deus. E agora, terminando tudo o que revemos nessa lição, né? Tudo que revimos, temos que lembrar que para Deus nos usar sempre, temos que estar à disposição dele. Então disponha-se para servir a Deus. Temos que nos lembrar também que a melhor forma de agir alinhado com ele, é ter noção do que é verdade, ter noção da sã doutrina, manusear bem a palavra da verdade. A gente viu também que servir a igreja é uma das formas mais honrosas que Deus usa, que Deus pode te usar. Usar você para a obra de Deus não é apenas fora da igreja, mas muito dela está dentro da igreja, com seus irmãos, com o seu pastor, com seus líderes, com todos os que fazem parte, tanto a da igreja, da sua instituição, quanto da igreja de Cristo. Lembremos também que para que nossa vida de gente usada por Deus, para que ela seja mais eficiente, precisamos nos autoavaliar a cada dia e nos purificar. Purificar a nós mesmos é a melhor forma de ser eficiente em ser usado por Deus. Purifique-se. A responsabilidade de cuidar da sua moral, cuidar da sua saúde espiritual é sua, e a da minha saúde espiritual é minha. Somente eu posso cuidar de mim, e somente você pode cuidar também de você. E claro, nós temos uma nova identidade por meio da santificação. A santificação é a mudança do coração do homem para cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Viva segundo essa nova identidade que você já recebeu em Cristo Jesus. Viva segundo essa nova identidade. Por meio dela, você estará sendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que é todo o motivo para que nós façamos tudo isso. Pôr-se à disposição, ser firme nas Escrituras, ser firme na sã doutrina, servir aos irmãos da igreja, tudo é feito com um único propósito, que é ser cada vez mais parecido com Jesus. E sendo mais parecido com Ele, glorificamos o nome de Deus. Uma boa semana para você, Deus abençoe você e a sua família. E desejo a você que você consiga cada vez mais ser usado por esse maravilhoso Deus. Assim é a minha oração. Paz.